Ney Amintas de Barros Braga, nascido em 25 de julho de 1917, na cidade da Lapa. Iniciou seus estudos no internato do Ginásio Paranaense, atual Colégio Marista, onde foi colega de Jânio Quadros, que mais tarde veio a ser presidente do Brasil. É interessante de estar aqui hoje falando sobre um tio que, de alguma forma, ele teve uma representação familiar muito forte na família toda e também na área cultural. O teatro foi a grande paixão do tio Ney. Tanto no primeiro governo como no segundo governo nós podemos citar trechos interessantíssimos de teatro que o próprio Teatro Guaíra produzia. Da década de 50, que meu pai, Antônio do Makoski, então chefe do trânsito da capital, conheceu o Major Ney Braga, então chefe de polícia. Desta relação profissional nasceu uma amizade que me permitiu conhecer Ney Braga quando ainda eu muito criança. Primeira vez que eu vi o Ney Braga, fora de televisão e jornais, foi na posse dele ao governo do Estado, o segundo mandato dele no governo do Estado, em 1979. E tinha começado a namorar, recém-começado a namorar uma sobrinha dele. Desse primeiro encontro ficou uma imagem muito forte. Em primeiro lugar, era o tio da minha namorada, né? E em segundo lugar, um homem que tinha uma história, tinha uma aura em torno de si, entre a admiração por uma pessoa, até um certo afeto por uma pessoa que depois viria a ser da família, naquela época eu não sabia, mas que sempre me chamou a atenção, é uma maneira muito próxima, muito humana dele fazer política. Eu nasci na rua Carlos de Carvalho e a família Braga estava a 2 quadras acima de onde eu morava. Então nós tínhamos uma convivência, eu com os filhos do Ney Braga, o Ney Braga com a minha família, com o meu avô, que era o João de Mil, avô materno, que nós tínhamos uma relação de amizade muito grande, né? A sua personalidade, sem dúvida nenhuma, é produto da sua formação familiar e também da sua formação cristã. Ele tinha uma característica que era muito linda, ele assobiava muito bem. Então, quando nós chegávamos do colégio, estava minha avó no piano, tinha uma prima nossa, Silvia, e a gente chegava e íamos todos para ver ele assobiar e tocar piano. Isso é uma riqueza que deveria ser ainda falada em família, falar sobre música, falar sobre teatro. Estes são exemplos que pessoas de bem e de caráter transmitem às pessoas com quem trabalha, às pessoas com quem convive. Eu tenho muitas e muitas boas histórias e histórias em relação à minha convivência e amizade com o ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Curitiba, Ney Braga. Ele elegeu-se prefeito numa disputa grande com 5 ou 6 candidatos e mais à frente a naturalidade de uma candidatura a governador aconteceu. Só que naquela época existia um candidato potencial que era do Partido Trabalhista Brasileiro, um partido já organizado, consolidado, e que era o senador Abilon de Souza Naves. Mas o destino determina, às vezes, não a vontade pessoal, mas o destino das coisas. E o senador Abilon de Souza Naves, ele sofreu um infarte praticamente às vésperas da eleição. E com isso, a reformulação das candidaturas, a apresentação da candidatura do Ney Braga, ele se elegeu então pela primeira vez em 1960, assumiu em 61 o mandato de governador do Paraná.
Bom governo ajudará o povo a construir a grandeza do Paraná. A candidatura Ney Braga surgiu de um espontâneo movimento popular que aspira um governo honesto. No primeiro governo do Ney Braga, ele encontrou o Estado em situações muito difíceis. A Copel estava praticamente falida, o Banco do Estado em insolvência. E montando uma equipe de jovens, ele conseguiu reverter essa situação. E o Ney vai assumir uma obra muito importante que havia sido planejada no governo do Moisés Lupion, que havia sido iniciada no governo do Moisés Lupion, mas que acaba se concretizando no governo dele, que foi a Rodovia do Café. Essa ligação ela se intensifica, ela se aprofunda e ela permite que o norte pioneiro, o norte de Londrina, o norte pioneiro daquela região de Jacarezinho, finalmente se ligasse a Curitiba e pudesse fazer o escoamento das suas safras pelo Porto de Paranaguá. Então, o primeiro governo realmente foi um governo muito profícuo, muito interessante, mudou, de certa forma, costumes políticos e formas de encarar a administração aqui no nosso Estado. O que eu desejo destacar que Ney Braga foi, sem sombra de dúvida, o político paranaense e talvez brasileiro que tenha tido maior prestígio no cenário nacional. O Paraná deve ao Ney Braga um momento de grandes mudanças. Aconteceram no seu primeiro mandato, onde foi um mandato excepcional. Transformou esse Estado, criando instituições importantíssimas para o seu desenvolvimento. Instituições que permitiram que o Paraná avançasse décadas em relação aos outros estados brasileiros. Foi na gestão de Ney Braga que o Paraná investiu muito na educação, na cultura, e foi também com Ney Braga que o Paraná se projetou nacionalmente. Muita satisfação poder estar aqui representando o Emílio Gomes, meu irmão. Emílio também foi governador e teve muitos momentos de convívio com o governador, com o ministro, com o político e com o administrador Ney Braga. Ele está presente através de suas obras, através dos seus exemplos, através das suas amizades. E o Ney Braga teve o grande mérito de ter unificado o Paraná, porque o Paraná eram 3 Paranás quando ele assumiu o governo. No setor de energia, onde eu mais trabalhei, ganhou corpo a ideia de que a empresa pública podia ser tão eficiente e tão competente como a empresa privada. Ele conseguia conciliar ser o chefe e ser o amigo com grande competência. Me lembro do enfrentamento na presidência da República de Teixeira Lott e Jânio Quadros. E aqui no estado do Paraná, formou-se uma dobrada que ficou muito famosa, que foi Jânio e Ney. Quem é Jânio é Ney, quem é Ney é Jânio. Eu tenho aqui na minha lapela uma lembrança da primeira campanha do Ney Braga. Talvez existam poucos pins como esse aqui. Ney e a vassourinha do Jânio Quadros, da ligação emocional, muito mais de ligação oficial, entre a campanha do Jânio e a campanha do Ney Braga. 100 anos do Ney Braga, 100 anos também da falta de um homem público desta estatura. Uma pena que hoje no Brasil não se possa repetir exemplos como os de Ney Braga. Existe o Paraná antes de Ney Braga e o Paraná depois de Ney Braga. Ao ponto de que em 1979, ele vai ser, em 78, ele é indicado pela Assembleia Legislativa como governador para exercer um segundo mandato no governo do Paraná. Eu fui secretário de Indústria e Comércio e do Interior do segundo governo do Ney Braga. Mas o meu conhecimento de Ney Braga vem de muito antes, muitos anos antes. A eleição era eleição indireta e ele elegeu-se governador, já no período final do governo militar,
e foi eleito pela Assembleia, montou uma equipe, diferentemente da primeira equipe, que era uma equipe formada de pessoas das suas relações, por uma equipe de pessoas mais jovens. E essa foi talvez a principal característica do segundo governo. No Paraná não aconteciam escândalos. Ele não permitia isso. Era um homem com uma alta noção do dever e da responsabilidade perante a população. No segundo governo do tio Ney, houve também um grande salto no teatro, que foi quando Durval de Viana Filho trouxe a peça Rasga Coração. Foi uma euforia, porque foi logo depois do tempo da censura. De repente, você falar de liberdade, falar de política, eu lembro que a cidade inteira ficou entusiasmada com essa peça. Então, eu acho que foi um marco muito grande no teatro. Coragem. Ney Braga era uma pessoa de muita coragem. Coragem de executar, coragem de empreender, coragem de comandar, coragem de ser amigo de verdade. Coragem, inclusive, de aceitar a verdade que outras pessoas traziam. E ele sabia ouvir, ele sabia compartilhar, ele sabia aceitar. No final da vida dele, né, ele vai receber muitas homenagens em relação à sua postura de homem público, à sua postura de um político, né, da Inglaterra, da Irlanda, do Japão. Ele recebe uma homenagem do Japão que é muito bonita, um capacete de samurai, que é uma tradição que os japoneses têm de presentear os filhos primogênitos, né, de grandes famílias, que chega ao final dessa vida política com a sua aposentadoria, com a sua casa, mas sem fazendas, sem grandes negócios, sem grandes investimentos, vivendo daquilo, do trabalho que ele havia feito nesse campo político, e que era reconhecido através da aposentadoria que ele tinha, mas que não foi um homem que enriqueceu, nunca se envolveu num escândalo, nunca deixou que ninguém da sua família fosse envolvida num escândalo, e isso trouxe aos paranaenses um respeito muito grande, e quando ele morre no ano de 2000, quase que reconhecido como um dos maiores nomes que a política do Paraná produziu no século XX. Mas uma personalidade que a gente nunca pode esquecer pelo que ele fez pelo Paraná, e nada mais justo do que essa homenagem que a nossa entidade, uma das principais entidades aqui do Paraná, que é o Pró-Paraná, faz em memória do governador Ney Braga. Ele era o chefe, mas era absolutamente preocupado com a vida pessoal dos que estavam em volta dele. E eu guardo para mim esta amizade, sempre que posso compartilho essa história de amizade que tive com o Ney Braga, porque sem sombra de dúvida este homem foi realmente um marco muito importante na história política do estado do Paraná, e para todos nós, os paranaenses, ele foi, sem sombra de dúvida, um exemplo de conduta, um exemplo de trabalho e de conquistas para o nosso estado. Construímos 13 das 18 máquinas, ajudamos muitos municípios à margem do Lago de Itaipu, fizemos muita coisa ali pela região. Criamos a Fundação de Itaipu, que ajuda muito o funcionalismo, e criamos o cargo, o plano de classificação de cargos de Itaipu, que não tinha. Ele cumpriu o seu papel, demonstrou nitidamente a qualidade do seu governo e das suas administrações, e eu próprio fico muito feliz de poder ter sido escolhido para promover um depoimento, mais do que de um amigo, uma pessoa, um paranaense que também se preocupa com as coisas do Paraná. Finalmente, eu desejo agradecer essa extraordinária oportunidade que o Pró-Paraná me concedeu, para que aqui eu pudesse, com muita satisfação, prestar um rápido depoimento sobre essa extraordinária figura, brasileiro e principalmente atuando para o estado do Paraná, do governador, do ministro Ney Braga. Todas as funções que ele exerceu, desde prefeito de Curitiba
até governo do Estado, ministro, ele deixou uma marca que não se apaga. Ter trabalhado com Ney Braga, quando eu ainda era muito moço, durante 4 anos como seu auxiliar de primeiro nível, ou seja, como secretário de Estado, foi uma experiência que eu considero equivalente a um doutorado em administração pública e em política. Do conhecimento adquirido durante o seu governo, e a ele agradeço. Eu estou me sentindo muito honrada de estar fazendo parte dessa homenagem, porque além de um tio afetuoso, como o tio Ney foi, grande, mas um grande homem da cultura e do patrimônio. Criou a Funarte e criou uma forma de pensar cultura diferente. Por tudo que Ney Braga fez ao longo da sua história política pelo Paraná e pelo Brasil, nada mais justo do que render-lhe uma homenagem no centenário de seu nascimento. Viva Ney Braga, viva o Paraná, viva o Brasil e viva os paranaenses. Essa minha passagem pela política está dentro da minha alma, dentro do meu coração, e eu sou muito grato ao Paraná pelo caminho que me fez percorrer e pelo caminho que meus companheiros me ajudaram a transitar por ele.